paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Este é o momento diário onde eu e você nos encontramos aqui. É que nós colocamos nossas necessidades diante do Senhor e este é o momento de você colocar todas as necessidades, todas as suas orações, os seus motivos que você tem para clamar ao Senhor, seja em relação à tua família, tua saúde, seja na área financeira, pessoal, emocional ou espiritual. Coloque tudo diante do Senhor e vamos juntos clamar a Ele, para que Ele venha responder às nossas petições, para que Ele venha nos dar uma resposta diante das nossas súplicas, nessa manhã, nessa semana, neste mês, que nós possamos sentir a mão do Senhor agindo em nosso favor. Ore comigo. Amado Pai, nessa manhã, obrigado porque mais uma vez Tu nos acordaste. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia. Eu escolho crer em cada uma das Tuas promessas, hoje e sempre. Encha-me de fé, encha-me de coragem, encha-me de ânimo. Enche de ânimo a cada um que está acompanhando esse devocional nessa manhã. Ensina-nos, Senhor, a perseverar nos Teus caminhos. Ajuda-nos a colocar os nossos olhos em Ti e não nas circunstâncias que estão ao nosso redor, Paizinho. E que nós possamos aguardar com fé e paciência que o Teu favor se manifeste em nossas vidas. Que nós possamos ser que nem o pai da fé, Abraão, que esperou com paciência, com fé, nas promessas que o Senhor fez na vida dele. Que de igual modo nós possamos agir determinados a viver o melhor que o Senhor tem reservado para cada um de nós. No nome de Jesus, amém, amém. E eu quero ler com vocês o que está em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Mas a palavra nos diz: sejais imitadores do que pela fé e paciência herdaram as promessas. Algumas vezes eu e você, nós sentimos que as promessas de Deus em nossa vida estão demorando um pouco para se cumprir. E nesses momentos a incredulidade começa a tomar conta, ganha espaço no nosso coração, na nossa mente. Nós ficamos atribulados, ficamos impacientes e então nós podemos olhar para Abraão, o pai da fé. Ele é chamado assim porque ele esperou por muitos e muitos anos pelo seu filho Isaque. E algumas vezes nós parece que queremos desistir diante de situações em que nós temos que esperar um pouco, mas ali nós vemos que a sua mulher, Sara, ela era estéril. Chegou até a rir-se quando ela escutou que ela conceberia um filho na velhice. Mas Abraão, ele creu em seu coração. Ele aguardou com paciência pelo cumprimento dessa promessa divina na sua vida. A promessa de Deus a Abraão, naquele tempo foi: não tenha medo, eu vou proteger você de todo perigo. E a mesma promessa vale para nós hoje. Não tenha medo, eu vou proteger você de todo perigo, diz o Senhor dos Exércitos. Não tenha medo, não significa que nós não vamos ter decepções, aflições ou problemas na jornada cristã. Mas o Senhor nos diz:
eu serei teu escudo, eu serei o teu defensor e o teu protetor na caminhada. E isso significa, meus queridos, que Deus é fiel. A promessa que Ele fez de caminhar com seus filhos e suas filhas. Significa que Deus continua sendo Deus nas mais diferentes circunstâncias. Por mais difícil que seja, por maior escuridão, trevas que estejam circulando ao redor dos teus planos, da tua vida, creia, o Senhor vai colocar luz. E de fato, ali na palavra nós vemos que Deus recebeu e respondeu o lamento de Abraão. Deus respondeu conduzindo o pai da fé para fora da tenda, e naquele momento ele fez ele olhar para cima, para o céu estrelado e contar todas as estrelas. Ele disse: conte todas as estrelas, se puder. Pois bem, será o número dos seus descendentes, disse o Senhor para Abraão. E a partir daquele sinal, Deus reafirmou sua promessa de que Abraão seria sim pai de uma numerosa descendência, patriarca de muitas nações. Mesmo ele já estando em idade avançada, mesmo que as circunstâncias ao seu redor diziam: não, isso não vai acontecer. Mas Abraão preferiu crer e esperou com paciência no Senhor. Mas quando nós lemos a história bíblica, nós percebemos que anos mais tarde, a gente pode ver que a descendência dele, os israelitas não imitaram a sua conduta e por incredulidade, eles não puderam entrar na terra prometida. Não foi a distância, não foram as dificuldades no caminho que impediu eles de conquistar a promessa, mas tão somente a falta de fé na palavra de Deus. Quantas vezes eu e você estamos tão perto do nosso milagre, do nosso sonho realizado, e preferimos não crer na palavra de Deus e olhar para as circunstâncias. Não quer dizer que seja tão fácil assim crer que tudo vai dar certo quando eu e você estamos num deserto, quando nós estamos com alguém da nossa família com uma doença terrível, ou quando perdemos um ente querido. Mas para onde quer que olhamos, muitas vezes eu e você só vemos tragédia, horror, dor, luta, perdas. Nós não vemos uma escapatória neste ambiente catastrófico, muitas vezes, em que nós estamos. Mas é aí que a fé entra em ação. Aleluia. É exatamente neste momento que a fé, a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que ainda não vemos, entra em ação em nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, se hoje você está se sentindo desencorajado diante do seu futuro, diante dessa situação em que você está vivendo, em que tudo diz não, lembra-te que através da fé e da paciência, você verá as promessas de Deus a cumprir-se na tua vida. Portanto, segue o exemplo de Abraão, não dos israelitas que preferiram não crer, porque o tempo de Deus é perfeito. Por mais que esperar seja algo que pode ser angustiante para nós, o chamado dele para as nossas vidas é bom, é agradável de se cumprir. Desde a promessa do Senhor, Sara esperou por décadas até que Isaac nascesse. Às vezes no nosso coração vem aquela tristeza, aquela angústia por esperar o tempo ideal de Deus, e muitas vezes acabamos tomando atitudes que desagradam a Deus.
Então, quando tudo está assim, numa crise, quando nós já não acreditamos, quando já quase não temos força sequer para sair da cama de manhã, o que devemos fazer enquanto isso? Orar. Orar. Nem que seja derramando as suas lágrimas diante do Senhor, ler a sua palavra e criar intimidade com Deus, chamar Deus para mais perto, chamar Deus para ser o teu melhor amigo, para você poder recostar sua cabeça em seu ombro e dizer: Pai, está doendo, me ajude, por favor. E é essa oração que nos conforta, vai cessando a ansiedade durante esse tempo de espera, durante a crise. Por isso, meu querido, minha querida, não tenha pressa, o tempo de Deus é maravilhoso e a resposta das suas orações chegará quando você menos esperar. Aleluia! Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor recompensa a nossa obediência. Como é contado ali em Gênesis, no capítulo 22, Abraão entregaria seu filho Isaque como sacrifício a Deus. Teria que subir o monte e lá ele ia entregar o seu filho tão esperado, em forma de sacrifício a Deus, mas principalmente como uma forma de obedecer à voz do Senhor. Mas o anjo do Senhor apareceu no momento exato do sacrifício. Então, ele contou que Abraão foi aprovado por Deus, por amá-lo, por temê-lo verdadeiramente, por obedecê-lo em tudo. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Levanta o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Aleluia! Então, meu querido, mesmo num momento assim como Abraão, um pai, sacrificar seu filho, Deus só queria ver até que ponto ia sua fé, sua obediência, sua lealdade. Do mesmo modo, queridos, demonstre a Deus o seu verdadeiro amor, conhecendo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, buscando praticar tudo conforme a vontade do Senhor. É difícil abandonar os desejos da carne, os convites do mundo, as delícias do pecado, é difícil. Mas Deus nos chama para ser um povo separado, um povo que vai viver as promessas que Ele fez em sua palavra. Nós podemos ver aqui na palavra que a fé de Abraão refletiu obras de confiança e obediência a Deus. E é assim conosco. Quando confiamos nele, conseguimos obedecê-lo, conseguimos ser fiéis e leais a ele, e conseguimos gerar frutos agradáveis ao Senhor. E ele honra cada um de nós. Porque a palavra do Senhor nos diz claramente que Deus nunca se esquece de você. Nós podemos ver naquela passagem quando Agar e Ismael foram ao deserto. Deus confortou Agar e Ismael quando eles foram expulsos para irem caminhar pelo deserto por Abraão. Em seu momento de solitude no deserto, Agar encontrou o favor de Deus. O Senhor tomou posse de Ismael, dando-lhe de beber através de uma fonte lá no deserto, e o criou até ele se tornar um grande flecheiro. E a palavra de Deus nos revela que nós também podemos beber das fontes de águas vivas, do manancial de águas vivas que brotam direto do céu, porque a palavra nos revela que Jesus é a verdadeira fonte de águas vivas.
quando estamos no deserto, quando clamamos por algo, Jesus é a fonte. Ele tem tudo que nós necessitamos, por isso busque essa fonte. Tenha sede de conhecer a palavra, tenha sede de ser amigo dele, se entregue nos braços do Pai e permita-se ser criado por ele. Permita que ele segure a sua mão e lhe mostre o caminho e lhe dê forças para prosseguir, assim como ele fez com Ismael. E nós podemos ler em Gênesis 17 que a palavra do Senhor nos diz: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, Deus sempre cumpre aquilo que ele promete. Deus deu a Abraão uma grande nação de descendentes, a terra prometida de Canaã e o filho prometido, chamado Isaque. Tudo que Deus promete a você se cumprirá. E é isso que capacita você a ser obediente, temente, fiel e capaz de demonstrar amor verdadeiro a este Pai, que cumpre as suas promessas em nossas vidas, que vem ao nosso encontro quando estamos desesperados, que cura as nossas feridas, que cura o nosso coração, que nos põe de pé quando nós estamos caídos e que nos liberta de tudo aquilo que quer nos aprisionar. Aleluia! Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar até Isaque dos mortos, se fosse preciso, e cumpriria a sua promessa, mesmo com tão grande sacrifício. Por isso, meus queridos, aprender a descansar e confiar nas promessas de Deus nos capacita a obedecê-lo nas situações mais adversas, mas com certeza Ele vai nos honrar. A caminhada com Deus passa por momentos difíceis, mas o Senhor nunca deixa de nos cuidar quando nós atravessamos um deserto, um lugar de escassez, um lugar árido, onde nós não vemos mais saída para a situação em que nós estamos vivendo. Mas até no momento em que as nossas orações não são respondidas, quando a promessa não chega no momento em que nós esperamos, quando a dor começa a se instalar em nosso ser e a esperança já foge pela janela, é neste momento que Deus aparece. Aleluia! É quando a luz se apaga que Deus sussurra mesmo no escuro. É Deus que trabalha quando nós não vemos, Ele nos prepara quando não queremos, Ele caminha conosco quando nós nem sequer conseguimos ouvir a sua voz. Os céus podem estar de bronze, mas Deus continua ouvindo, continua nos cuidando no nosso caminho e permanece segurando a nossa mão, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não veja nada acontecendo, Deus continua ali do nosso lado, sem se abater, sem se abalar com os nossos gritos de desespero. E enquanto nós nos retiramos para o nosso quarto de oração, enquanto nós clamamos, Ele nos ouve, Ele nos contempla e Ele trabalha a nosso favor. Por isso, meus queridos irmãos, permaneça em fé, continue a acreditar, nunca desista dos seus sonhos. Você verá os seus sonhos realizados de igual modo como foi com Abraão e Sara, mesmo que todas as circunstâncias ao teu redor sejam contrárias. Você vai viver o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus acontecendo na tua vida quando você menos esperar.
creia, receba essa palavra hoje em teu coração e que Deus possa abençoar grandemente a tua vida em nome de Jesus.